Nossas mudanças climáticas é para já e é com você. Toda terça-feira, um novo episódio na voz de Heloísa Fischer. Oi, aqui é a Heloísa. No episódio anterior, eu abordei a importância de conversar sobre o clima. Então agora eu proponho um desdobramento quase imediato. Que termo você usa quando conversa sobre o clima? Como você chama a crise do clima? Porque você sabe, né? Tem muitas possibilidades: mudança climática, crise climática, emergência climática, mutação climática, aquecimento global, metacrise, policrise, colapso, né? E outras cocitas más. A escolha de um termo indica a nossa intenção ao comunicar, né? Ou e como indica. Porque cada termo implica uma série de conotações e desdobramentos, mostra como você se posiciona em relação ao assunto, espelha as suas emoções. Eu já vou comentar sobre cada um desses termos. As palavras e a linguagem que nós usamos importam muito. Isso vale para qualquer assunto. Quando se escolhe esse ou aquele termo, a gente está dando pistas de como a gente compreende ou como a gente quer apresentar o assunto. A gente mostra as nossas molduras mentais, ou seja, como a gente enquadra aquele assunto. O linguista americano George Lakoff chama isso de frame, que é enquadramento em inglês. O Lakoff pesquisa, há muitos anos já, como a forma de enquadrar uma ideia influencia o raciocínio e o comportamento. Quer ver um exemplo de framing? Aquela história de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Ou então um político dizer que está protegendo os empregos do país, em vez de dizer que está limitando o comércio exterior. Né? Minha avó já dizia, né, que tudo é a maneira de falar. Então, vamos ver aí a questão dos termos que você escolhe para falar da situação do clima. Começando pelo mais popular, e que justamente por ser o mais popular, nomeia esse projeto que nos coloca em contato via podcast e via encontros mensais. O termo mudanças climáticas. Esse termo se popularizou no final dos anos 80, porque até então era mais comum se falar em aquecimento por efeito estufa e também aquecimento global. Em 1988 foi criado o famoso IPCC, o Painel Climático da ONU, cujo nome por extenso é Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Mas você sabe que tem uma história assim, politicamente sinistra com esse termo mudança climática? Ouve só. Em 2002, nos Estados Unidos, o consultor de comunicação política Frank Luntz recomendou que a administração do presidente Bush, né, porque o Bush estava no governo, parasse de usar o termo aquecimento global. O Luntz fez um relatório que dizia assim, abre aspas, passamos 7 anos pesquisando a melhor forma de comunicar ideias complexas e temas polêmicos. Mudança climática é menos assustadora do que aquecimento global. Como observou um participante de um grupo focal, mudança climática soa como se você estivesse indo de Pittsburgh para Fort Lauderdale. Enquanto aquecimento global tem conotações catastróficas, mudança climática sugere um desafio mais controlável e menos emocional. Fecha aspas. Então, assim, abrasileirando aquela história, né, de ir de Pittsburgh para Fort Lauderdale, seria mais ou menos tipo assim, mudança climática é como se você estivesse indo de Curitiba para Salvador. Ou seja, você está fazendo uma transição de um clima mais frio para outro clima mais quente. Acontece que esse cara, o Luntz, Frank Luntz, passados 15 anos desse tal memorando, ele se arrependeu, né? Aí disse que não, que ele tinha mudado de visão, né? Sabe por que ele aconteceu com ele? Um incêndio quase lambeu a casa dele, né? E aí ele repensou essa questão aí do que ele tinha dado de orientação, né? Mas já era. Então, quando a gente usa o termo mudança climática, das duas uma. Ou você está reproduzindo um termo que é um termo de busca mais frequente, né? Mais comum, porque quase todo mundo fala assim, que foi o caso aqui do projeto Nossas Mudanças Climáticas. Eu escolhi porque achei que era mais fácil as pessoas acharem
o projeto com esse nome, porque quando busca pelo termo em diretório de podcast, né, enfim, agregadores temáticos, site de busca, ou então a pessoa usa a mudança climática porque ela prefere um termo menos pesado quando a sua interlocução tem menor consciência da irreversibilidade da nossa situação. Então tá, já comentei mudança climática e aquecimento global. Mas sobre esse último eu quero só fazer um negócio. O aquecimento global começou a se popularizar como termo a partir dos anos 70, né, quando os cientistas começaram a publicar estudos sobre o fato do aquecimento global ser resultante da queima de petróleo, carvão e gás, né? Acontece que o efeito estufa ele já era conhecido, estudado desde muito antes, desde o fim do século XIX. Um químico sueco chamado Svante Arrhenius, né, que se notabilizou por isso. E é interessante saber que esse Arrhenius sueco é tio-bisavô da ativista Greta Thunberg. Então vamos seguir aqui com os termos crise e emergência climática. Desde 2019, o jornal britânico The Guardian parou de usar mudança e começou a usar crise. Na ocasião, foi publicado um editorial que falava assim: mudança climática não reflete mais a gravidade da situação. Use urgência climática ou crise climática, em vez de mudança climática. Essa era uma orientação para as pessoas, tipo um manual de redação, né? Para as pessoas que trabalham no Guardian, mas também isso foi comunicado para o público. O Guardian é o principal veículo da mídia internacional a cobrir a crise climática, né? Já há bastante tempo. Então, essa troca de termo foi muito significativa para sinalizar que o jogo mudou de fase. Outro termo que mostra o tamanho do problema e do impacto é mutações climáticas. Eu até já tinha falado sobre esse termo aqui no episódio anterior. Esse termo foi sugerido pelo sociólogo e antropólogo francês Bruno Latour, né, um grande pensador aí da ecologia. O Latour, ele disse que crise dá a ideia de uma coisa que pode ser superada, o que não é mais o caso do clima, né? E além disso, esse termo mutações seria mais preciso para indicar esse impacto tão grande que a ação humana causou nos sistemas da Terra, um negócio de tal magnitude, né? Tudo está mudando. Então, são mudanças tão profundas que o termo mutações caberia melhor. E ainda tem os termos policrise e metacrise. Ambos são usados para se referir à crise climática porque, como a gente sabe, a crise não é só do clima, né? Esse desequilíbrio no padrão climático acaba sendo um dos sintomas de uma crise mais ampla. Vamos lá, policrise, termo criado pelo Edgar Morin e a Anne-Brigitte Kern no livro Terra Pátria, um livro de 99. Eles estavam descrevendo a intersolidariedade complexa de problemas, antagonismos, crises e processos incontroláveis que afetam o planeta como um todo. Ou seja, a policrise seria uma ocorrência simultânea e interligada de várias crises em diferentes áreas, formando uma rede complexa de desafios. E aí tem também o termo metacrise. É um termo mais recente que vem se popularizando entre pensadores dedicados a entender contextos complexos. Gente como Tristan Harris, o Daniel Schmarzenberger e o próprio Jan Bendel, né, que eu já apresentei aqui em episódios anteriores. Eles usam o termo metacrise. Metacrise compartilha assim, os aspectos com a policrise, porque adota esse pensamento sistêmico, né, que está tudo interconectado, mas se diferencia porque foca nas dinâmicas sociais e na experiência subjetiva. Como que essa crise nos afeta individualmente, coletivamente, e como isso gera efeitos inesperados, né? Então, seria metacrise. Enfim, difícil de encarar esse conceito, né? Mas é bem cabível. E quero fechar então com o termo colapso. Esse é daqueles termos que assusta e muita gente evita usar justamente para não disseminar pânico e manter algum grau de esperança, né? Ocorre que colapso é uma palavra bem precisa para designar o que está acontecendo com diversos aspectos desse sistema Terra. Tem o colapso da biosfera, do clima, colapso do modelo de consumir energia, colapso do modelo extrativista desenvolvimentista, colapso fruto do consumo de plástico,
essas tendências todas que apontam para um colapso dos sistemas de produção e de consumo de alimento, né? Aqui do meu lado, eu sempre acho importante a gente dar nome aos bois, né? Da forma correta. Eu gostaria muito de usar colapso sempre que eu falasse desse tema, mas eu sei que é muito pesado, mesmo sendo um termo adequado, e eu meço quando eu uso colapso. Então, antes de me despedir, só mais um exemplo, tá? De como as palavras importam e como a mídia está cobrindo mal a crise climática. Sabe como chama a newsletter do jornal Folha de São Paulo sobre mudança climática? Chama Planeta em Transe. Nossa, eu acho neutro demais. Sei lá, parece o nome de série de ficção científica, né? A meu ver, Planeta em Transe não comunica a dimensão da nossa situação. Bem, espero que você escolha a forma de falar sobre mudança, crise, emergência, mutação climática, aquecimento global, metacrise, policrise, colapso, né? O termo que fizer mais sentido para você, que esse é o mais importante. Você tem que falar sobre o clima, a gente tem que falar sobre o clima de uma maneira que seja confortável para a gente. Falando sobre clima, mais gente vai se beneficiar de prestar atenção a esse tema tão vital. Eu agradeço a sua companhia, te convido para se cadastrar para receber notícias por e-mail, notícias tanto de novos episódios de podcast, como também de novos encontros por Zoom, né? Os encontros são mensais. Basta você entrar no site nossasmudançasclimáticas.com.br e cadastrar o seu e-mail lá. A gente segue junto. Até!